Nesse mundo que vivemos é impossível alguém saber de tudo, até porque já viram quantas coisas antigas existem que até hoje ninguém conseguiu achar nenhuma explicação? Tendo isso em mente, nós resolvemos criar uma lista trazendo para vocês algumas coisas que os cientistas até hoje não conseguiram explicar. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Conheça agora as 4 coisas misteriosas que as pessoas não podem explicar. O martelo de Londres. Este é um martelo de ferro que foi descoberto na cidade de Londres, no Texas, na década de 30 e que já causou muita controvérsia. O artefato foi encontrado parcialmente encapsulado em uma rocha de 400 milhões de anos que se formou ao seu redor, ou seja, muito antes dos humanos surgirem na Terra. Geólogos que avaliaram a peça acreditam que ela foi derrubada sobre a rocha e que minerais se encontravam em sua superfície que foram reagindo na presença de água e engolindo o item gradualmente. No entanto, ninguém sabe quando exatamente o martelo foi parar lá, e as estimativas variam entre 700 e 100 mil anos. Anomalia do Mar Báltico. Em junho de 2011, um time de exploradores suecos encontrou algo bastante anormal no fundo do Mar Báltico. Com cerca de 70 metros de comprimento, o objeto foi chamado de Anomalia do Mar Báltico, e se parece muito com a nave Millennium Falcon dos filmes de Star Wars. Muitas teorias envolvem o artefato. Alguns cientistas dizem que pode ser uma formação rochosa ou um depósito glacial da Era do Gelo e até um material alienígena. O que se sabe de fato é que os equipamentos do time de exploradores simplesmente não funcionavam perto do objeto e era preciso se afastar pelo menos uns 200 metros para que voltassem a funcionar. Muito estranho, né? Os misteriosos fortes vitrificados da Escócia. Você já ouviu falar dos fortes vitrificados? Em uma época que englobou partes da Idade do Bronze e do Ferro em algumas regiões da Europa, foram identificados fortes e muros à base de pedra, realmente nas partes mais altas das colinas. Todas essas construções têm algo em comum: rastros de dano por calor intenso. A temperatura sobre esses muros foi tão intensa que terminou derretendo parcialmente as pedras, fazendo com que se fundissem. Foi descoberto há aproximadamente 3 séculos e desde então figuram entre os enigmas mais interessantes da arqueologia moderna. A primeira hipótese sugere que as pedras vitrificadas sejam uma evidência de antigas batalhas. No entanto, logo foi descartada quando descobriram que precisamente a vitrificação proporcionava a integridade às estruturas. Em outras palavras, os construtores dispensaram materiais concretantes como cal e cimento. Esses fortes não são encontrados apenas em um período de tempo e localização. De acordo com a About.com, existem cerca de 200 acampamentos e outros assentamentos no mundo que evidenciam sinais de serem submetidos a calor intenso. Tais fortalezas queimadas variam em idade desde o Neolítico até o período romano. Tudo sugere que as rochas eram empilhadas a seco e, posteriormente, tocavam fogo até que entrassem em fusão formando um grande bloco sólido, uma técnica de construção revolucionária e extraordinária. A explicação sobre os fortes vitrificados possui 2 versões em nossos dias. Uma sugere que o processo de vitrificação dos muros foi um efeito secundário de outras atividades cotidianas que envolviam fogo, como a forja de metal, chaminés e sinais de fogo. A outra assinala que esses fortes são resultados de um esforço construtivo legítimo. Caso Tamanshud. Na manhã de 1º de dezembro de 1948, um cadáver foi achado na praia australiana de Somerton, em Adelaide. Sua identidade permanece desconhecida até hoje. Em 14 de janeiro de 1949, descobriu-se uma mala marrom na estação de trem de Adelaide que pertencia ao morto. Ela tinha sido colocada lá à véspera da morte e, entre outras coisas, em um bolso da calça do homem, os investigadores acharam um pedaço de papel impresso com a inscrição Tamanshud. Os termos fazem parte da coleção de poemas Rubaiyat, do escritor persa Omar Khayyam, e querem dizer fim ou terminado. A polícia fez uma busca pelo livro e recebeu essa informação. Uma edição de Rubaiyat aparecera misteriosamente no banco do carro de um homem na noite de 30 de novembro, a véspera da morte do falecido. O carro estava estacionado destrancado em um estacionamento de Glen Elg, um subúrbio a cerca de 400 metros da praia onde o corpo foi achado. Exames revelaram que o pedaço de papel pertencia àquela cópia. Na parte de trás da obra havia o que parecia ser um código secreto e o número de telefone de uma enfermeira que servira na Segunda Guerra Mundial e morava em Glen Elg. Ela admitiu que, no passado, dera o livro a um oficial do exército chamado Alfred Boxell. A polícia procurou o homem e o encontrou vivo com a cópia do livro.
Sem conseguir desvendar o caso, a polícia fez um molde em gesso da cabeça e do dorso do homem para possíveis investigações no futuro. Para evitar que fosse sepultado como indigente, o Exército da Salvação pagou seu enterro. Anos após sua morte, flores passaram a ser encontradas sobre a lápide e nunca se descobriu quem as colocava ali. Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre esses mistérios? Deixe pra gente a sua opinião aí nos comentários. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso.